Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, eu já comecei com o dente pintado. Então, hoje eu vim trazer uma proposta, uma técnica de olho bem diferente, tá? Muito usada, que é a técnica toda trabalhada na diagonal. E outra coisa bem importante, vocês perceberam que hoje eu fiz todo um lado e outro lado tá acabado, né? Então, por quê? Eu fiz de propósito isso, porque assim, ó, na maquiagem a gente não tem regras, concorda comigo? Então, muito preconceito, muitas pessoas ainda têm preconceito contra a maquiagem. E na maquiagem não tem regras. Maquiagem é autoestima, maquiagem transforma, maquiagem é vida. Se tu se sente bem, se tu se olha no espelho e se tu gosta do que tu tá vendo, se joga, amiga, na make. E por que não? Então, olha só, eu adoro, né? Assim, sou feliz, sou grata a Deus porque eu, né, sou perfeita desse lado, mas eu prefiro muito mais desse lado. Então, eu adoro maquiagem, eu não vivo sem e não saio de casa sem maquiagem, tá? Então, só pra dar um recadinho, porque ainda existe muito preconceito. Então, guria, se tu gosta de maquiagem, então se joga, deixa as inimigas falar, ó. Beijinho no ombro pra elas, tá? E outra coisa, não tem regras. Se tu gosta, sentindo bem, tá se achando bonita, por que tu vai sair de cara limpa, guria? Eu não saio de cara limpa. Então chega de blá blá blá, vem comigo, vamos aprender essa maquiagem maravilhosa passo a passo. Então, dá um jeito nesse lado, porque eu não gosto. Então, o que eu fiz, né? Já limpei a minha pele, higienizei, hidratei. E agora o que eu faço, né? Vou passar o corretivo Yellow, o amarelo. Vou aplicar com a mão mesmo. Queria mandar um recadinho, uma dúvida de uma amiga de rede social, a Rosana Custódio, se eu não me engano. Quero mandar um beijo, Rô. E ela veio falar comigo se o corretivo amarelo também neutraliza sardas, manchas. Claro que sim, imagina. Então, olha só, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho um monte de sardinhas aqui. São bem pequenininhas, mas eu escondo, além das olheiras, eu escondo as minhas sardas. Se tem uma mancha maior, taca corretivo amarelo. Por que eu gosto de jogar um pouquinho mais concentrado aqui nesse ossinho? Porque depois eu vou levando suavemente até aqui e não vai craquelar. Lembrando que a minha pele tá bem limpinha e hidratada, né? Que faz toda a diferença, guria. E na verdade eu esqueci, pra variar. Podia ter passado primer facial, né? Pra preparar a pele. Eu tento não fazer nenhum erro, guria. Mas não é fácil. Eu acho que eu fico um pouco nervosa, não sei. Então, tu poderia estar passando o primer facial sim, tá? Porque ele já tem filtro solar. Mas eu já passei meu filtro solar. E o que o primer facial vai fazer? Ele vai deixar a tua pele mais lisinha, mais aveludada. Tem o fator, né, que protege contra o filtro solar, que protege. E também tampa os teus poros, tá? Hoje que eu me esqueci, vamos continuar a maquiagem e deixa pra lá, tá? Minha pele tá bem lisinha, tá bem hidratada, passei. Agora vamos de base, tá? Vou botar um pouquinho no dorso da minha mão. Se sobrar não tem problema. Eu uso a Bege 4, né? A mate. E vou usar esse pincel aqui, ó. Faz tempo que eu não preparo a pele junto com vocês. Então também eu achei uma ideia bem legal de eu voltar a fazer isso. Metade do nariz tá pronta, metade não tá, né? Então aqui, ó, eu vou com batidinhas, vou fechar, já vou neutralizar a pálpebra. Vai neutralizar todo esse corretivo amarelo que eu passei, ó, só com batidinhas, tá? Não tô arrastando, suavemente. Aqui eu tenho uma cicatriz, então eu vou passar uma quantidadezinha mais considerável de base. Posso passar o corretivo também? Pode, vai corrigir mais ainda. Mas eu não me importo, então eu só passo uma quantidade bem generosa. Traz um pouquinho pro pescoço, tá? Lembrando que a base tem que testar ela aqui assim na mandíbula e comparar com o teu corpo, pra não ficar aquela coisa de máscara, né? E tem que sumir, né, guria? Tem que ficar o mais próximo da tua pele possível, o mais natural possível, senão vai ficar muito mascarada. Tem aquelas que gostam de branquinha? Gostam, então tá. Então, né, claro, como eu disse, não tem regras, né? Eu só passo dicas
pra te ajudar se tá meio perdida aí, ó. Então, ó, faço um movimento de batidinhas que faz aquele polimento, igual aquela esponjinha, sabe? Então, agora eu vou passar um pouquinho de pó, porque eu gosto de deixar a minha pele bem mate. Vou usar a base em pó. Jogo um pouquinho na tampa. Pego só um pouquinho e dou uma seladinha, tá? Vou deixar mais sequinha ainda. Depois disso, eu já venho com o pincelzinho do sobrancelha. Eu vou tirar todo o excesso de base que ficou na minha sobrancelha. Olha a diferença que é um lado pro outro, né? Com a sobrancelha toda preparada, pele. É outra pessoa, né, guria? Eu não tem como. Não tem como. Eu não me arrisco. Se tem maquiagem, pra que eu vou sair de casa sem maquiagem? Se me valoriza, eu acho, né? Eu me gosto, né, guria? O importante é tu se gostar, tu tá bem contigo mesma. Tá? Então vamos preenchendo com a sombra expresso, aquela cinza. Se você não sabe, olha outros vídeos. Mas acho que já sabe, né? Super combina com tudo. Olha só. E já ficou bem legal, né? Já vamos dando vida nesse rosto. Hoje conversei um pouquinho demais, né? Vou com o corretivo bege 1 e o pincelzinho de corretivo, de base, de sombra em creme, bem pouquinho, e vamos alinhar essa sobrancelha. Já vou fechar para não dar problema. Então isso aqui é muito bom. Tu pode preparar a tua sobrancelha antes, deixar bem desenhadinha, não tem problema. Só o único cuidado depois que tem que ter é de, na hora de passar as pinceladas do pincel de base de pó, pra não estragar, né? Ó, então isso já dá um destaque na tua sobrancelha. Só com a sujeirinha, dou uma corrigidinha. Tá? E agora nós vamos para a nossa técnica Super Mega Ultra Master. Tá? Vamos de primer de sombra. Vou depositar bastante em toda a minha pálpebra móvel. Lembrando que eu neutralizei bem já esse olho. Tá? Tem gente que precisa passar corretivo amarelo, pode passar, não tem problema. Se tem aqui uma mais acentuado, mais roxo, mais escurinho, pode passar, depois passa a base também e continua todo o processo, tá? Vamos fazer a nossa caminha fantasminha com a base em pó e a esponjinha, que eu adoro, né? Quem me acompanha aí sabe que... Ai, já todo. Quem me acompanha sabe que eu adoro isso. Tá, então vamos lá, vamos dar uma aceleradinha, tô conversando demais. Tá, e o que eu fiz agora? Eu comecei primeiro com a sombra Crystalline, que é a branquinha, tá? Bem branquinha. E eu vou depositar bem aqui na entradinha, subo um pouquinho, ó, além da minha pálpebra móvel, tá? Ó, vou dar uma iluminadinha lá que eu não iluminei. Só com a sujeirinha e já vou iluminar aqui também contigo, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. Tá? Então eu só vou bem aqui no cantinho. Agora, a parte mais importante dessa maquiagem, eu vou usar o pincel de esfumar e a preta. E como é um traço diagonal, eu vou vir bem só aqui no finalzinho, ó, tá? E eu vou trazer com batidinhas, colando em cima do primer, ó, quase até a metade. E com batidinhas. Pego mais. Se você der uma seguradinha. Então traz esse tracinho na diagonal, porque a técnica é diagonal, né? Então, ó, com batidinhas, vai batendo, porque daí assim, ó, vai batendo, vou dar uma limpadinha no pincel. Você vai batendo isso aqui, ó, e daí já vai ficando pouca quantidade e já vai mesclando, tá? Não vai ficando aquela coisa bem marcada. E aqui no final depois a gente faz o acabamento. Pega um pouquinho mais, concentra mais perto da raiz dos cílios, isso. Tá? Então traz no risquinho mais na diagonal. Depois o que a gente vai usar hoje de diferente, que a gente vai inventar,
esse salmãozinho aqui, ó, tá? Que ele é muito lindo e essa cor tá maravilhosa, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai vir com batidinhas também em cima, ó, meio que em cima do preto, tá? E vamos trazer na diagonal também com batidinhas. Dei uma limpadinha no pincel, continuo com batidinhas na diagonal, pra não perder isso aqui, ó. E dou umas leves carimbadinhas, arrastadinhas pra ficar na diagonal. Pegar um pouquinho mais, ó. Importante é que não sair desse limite da diagonal, tá? E depois eu vou pegar o pincel da Crystalline de novo, de depositar, e vou reforçar mais um pouquinho até aqui em cima, ó. E aí eu faço mesclar o branquinho com laranjinha e ali o preto se mescla também, tá? Vou pegar o pincel de esfumar de novo, o preto. Essa técnica é fácil, só que tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá? E vou vir dando umas batidinhas aqui de novo, tá? Pego o pincel de côncavo, limpinho, tô limpando pra verificar se tá bem limpo. E o que eu vou fazer? Dar um leve acabamentinho aqui, ó, que nem lá, ó. Só uma arrastadinha aqui, ó. Tirar essa marcaçãozinha, limpo. Limpo de novo. Ó. Tentar olhar mais assim pra ti. Só vou tirando essa marcaçãozinha aqui, pra não ficar nada marcado e carimbado. Tá? Vamos ver se ficou igual ao outro. Só o pincel com o restinho da sujeirinha do laranjinha, reforço aqui em cima, tá? E é isso aí, guria. Vamos de delineador em gel. Hoje o nosso delineado é bem mais dramático, mais grossinho, ó. Conseguem perceber, tá? Começa fininho e vamos engrossando isso. Então vamos fazer bem fininho aqui. Esse olho valoriza, aumenta bem o teu olho. Tem que ter o olho bem fundo. E, gente, essa técnica é tudo, né? Ó, não tem problema que aqui da metade a gente já vai engrossar, tá? E a gente vai fazer bem grosso mesmo. Ó, mais grosso ainda. Sujo bem pertinho da raiz. E não te preocupa muito aqui com o fim, porque a gente vai pegar um pouquinho do... Eu tenho tanto pincel aqui, né? A gente vai pegar o pincel um pouquinho sujo... Não é esse. Não é, era esse. Vamos sujar um pouquinho na preta e vamos fazer morrer esse delineado aqui, ó. Com batidinhas faço isso no cantinho do delineado e a gente faz ele morrer ali, tá? Então, ó, vamos dar mais uma limpadinha. Qualquer coisa, a gente pega a esponjinha com o pincelzinho. E é bem isso aqui, ó. Ó, faz ele morrer ali, tá? Morreu, tá? Vamos limpar isso aqui. E nosso olho tá quase pronto. Uma técnica diferente, tá? Não é difícil, só que é um pouquinho mais de cuidado, né? Porque a gente tem que tentar levar tudo na diagonal e é maravilhoso. Ó, então vamos passar bastante primer. Enquanto seca, a gente vai passando lápis. Um lápis maravilhoso. Ó, então, ó, lembrando que quando a gente quer passar por baixo, a gente não vem assim, a gente vem mais por baixo mesmo com o lápis, ó. Vamos delimitar tudo esse olho, não tem problema. Vou passar bastante dentro. Tá? E tá ficando muito legal. Eu adorei. É um teste que eu fiz junto com vocês, tá? Essas cores. Pincelzinho chanfradinho, o outro mais limpinho. Vou usar o marrom. A Cinnabar. Aquela que eu quebrei, né, no outro vídeo. Ainda vamos usar, guria, porque não podemos desperdiçar, né?
Ó, não tem problema se passar um pouquinho mais assim na barra. Tudo tem conserto. Tá? E a gente emenda tudinho lá, ó. Se eu achasse um cotonete por aqui, até usaria, né? Não, tá cheio. Ó. Então vamos caprichar na máscara, né? Porque máscara é que nem lasanha, né? Quanto mais camada, melhor fica. Concorda comigo? Aqui eu vou fazer mascareta quando a gente passa rímel, né? Não sei se vocês são assim. Gente, esse olho é chiquérrimo. Vou relar em cima, não tem problema, faz parte, porque eu tô tentando achar o melhor jeito pra te mostrar, né? Então, olha só. Deixa pro final, que depois a gente se limpa todinha e capricha nessa máscara. Quanto mais, melhor. Vamos passar o batom da Mary Kay hoje, o Toffee. Ai, adoro. Vitamina E. Deixa a boca bem hidratada. E é isso aí. Agora vamos de contorno, né? Ó, eu adoro, gente, eu adoro. Esses dias eu cheguei na minha mãe, não sei se vocês perceberam que eu emagreci um pouquinho, uns 6, 7 quilos só. Cheguei na minha mãe, fazia alguns dias que a gente não se via e ela ficou apavorada. Ainda eu tava bem com essa marcação assim, ela disse, meu Deus, minha filha, tá? Que é um esqueleto. Eu me afinei, né? Então vamos lá, de bochechas magras, eu adoro. Eu disse, mãe, eu exagerei, foi no blush, mãe, não tô tão magra assim. Porque eu não contei pra ela que eu emagreci tanto, né? Senão sabe como é que é mãe, né? A minha mãe fica louca. Fica toda preocupada, né? Coisa de mãe, né? Tá, então, agora vamos passar um pouquinho do iluminador. E vou passar um pouquinho ainda do salmãozinho aqui. A cor desse duo é Juice Guava. Não sei se é isso. Sorrisinho para as inimigas. Faz a mescladinha entre o iluminador, o blush e o contorno. Então, muito lindo. E vamos dar uma afinadinha no nariz, né? Ó, esse lado vocês perceberam que eu estou com o nariz mais fino. Então vamos, para que se a gente não tem cirurgia plástica, a gente usa os truques de maquiagem, concordam comigo? Então vamos deixar esse nariz mais fininho. Gente, acabou! Que rápido, né, que passou esse vídeo hoje. Conversei demais, foi tão bom. Ó, então vamos lá? Como o rímel da Mary Kay é maravilhoso, não tem problema se tu deixou pro final, ele esfarela, cotonete sequinho, tá? Ele sai tudo os borrinhos, os errinhos que tu fez. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. E se tu gosta de maquiagem, se joga, amiga. Porque olha, eu adoro. Beijão, até a próxima, tá, gurias?